Olá, IPCA! Hoje é quarta-feira, dia 27 de fevereiro de 2013. Nós estamos juntos há 311 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler os capítulos 4 a 7 do livro de Jó. Nos capítulos 1 e 2 nós vemos os dois primeiros testes aos quais Jó foi submetido nesta trama, onde tanto a glória de Deus quanto a integridade de Jó estão sendo questionadas e onde a razão pela qual uma pessoa sofre e o modo como ela vem a sofrer para a glória de Deus vão ser tratados ao longo de todo o livro. Então nós percebemos que Jó passa no primeiro teste, perdendo seus filhos e seus bens, glorifica a Deus. Passa no segundo teste, perdendo a saúde, entende que deve receber o mal de Deus também, embora amaldiçoe o dia em que nasceu, peça para morrer e pergunte-se por que não morreu ao nascer. Seus amigos se apresentam para consolá-lo e isso se apresenta num terceiro teste. E é aí então que nós chegamos na leitura de hoje no capítulo 4, quando o primeiro dos seus amigos Elifaz começa a falar. E as palavras dos seus amigos se mostram num teste ainda mais duro do que os primeiros, porque esses amigos se apresentam como críticos ácidos de Jó. E em vez de consolá-lo, em vez de oferecer a ele uma perspectiva bondosa, são extremamente duros com Jó, a ponto de aumentar ainda mais o seu sofrimento. Elifaz no capítulo 4 começa elogiando Jó no verso 3, dizendo que ele ensinou a muitos, mas critica Jó também no verso 5, dizendo que agora que era a vez dele de dar bom testemunho, a teoria dele não funcionava para ele mesmo. Elifaz postula no verso 8 o chamado princípio da retribuição, sugerindo que Jó tenha culpa, ou seja, ele diz: quem lavra a iniquidade e semeia o mal, isso mesmo eles cegam, ou seja, Jó, o mal que você está colhendo, você deve ter plantado com o seu pecado. É o princípio da retribuição, que é a teologia que é esposada aqui, e que é até mesmo defendida na Bíblia, de que o justo vai ser abençoado e o ímpio vai ser amaldiçoado. No entanto, ele toma isso como uma regra absoluta e inverte as coisas para dizer: bom, se você está sendo amaldiçoado, ou melhor, se você está sofrendo, é porque você pecou. A verdade geral é fato, mas a aplicação ao caso específico de Jó é equivocada. E então, nós percebemos aqui que já começa a haver nas palavras de Elifaz uma crítica indevida, exagerada e incorreta à situação de Jó. Elifaz no verso 12 apela para uma revelação que ele diz ter obtido, que quando em visões noturnas, no verso 13 do capítulo 4, os cabelos do seu corpo se arrepiaram porque um espírito passou por diante dele, no verso 15 ele menciona isso, e a revelação que ele teria recebido diria que todos os homens são imperfeitos diante de Deus, afinal de contas Deus atribui imperfeição até mesmo aos anjos, como diz o verso 18. Então, o que ele faz está dizendo: Jó, você ia bem, mas agora as coisas estão ruins para o seu lado e você, que ensinou a tanta gente, parece que não está sabendo lidar com a situação. Acho que o sofrimento que você está tendo foi você mesmo quem plantou. E segundo uma revelação que eu tive, posso lhe dizer: todo mundo é pecador, todo mundo precisa ser corrigido, Deus acha defeito até em anjo. Então, ele no versículo 5 prossegue dizendo: olha a história do tolo. E ele cita aqui um poema do tolo. E no verso 7 ele diz assim: o homem nasce para o enfado. E a melhor tradução aqui seria: o homem faz nascer o enfado. É como se o tolo causasse os problemas que posteriormente vêm a afligi-lo. Então o que ele faz está dizendo basicamente é: Jó, você está colhendo o que plantou, fruto da sua tolice, fruto da sua pecaminosidade. Então está na hora de você buscar a Deus. É isso que ele fala no verso 8. Eu buscaria a Deus e a ele entregaria a minha causa. Ele faz então, ele faz, né? É bom dizer aqui, não é ele faz, mas um nome próprio, ele faz, coloca aqui a partir do verso 8 do capítulo 5 um poema onde descreve Deus como aquele que pode ser buscado nas horas de aflição. E a partir do verso 17 ele diz assim: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. É como se ele estivesse dizendo a Jó: sinta-se agradecido porque Deus está te disciplinando, aceite essa correção e saiba que Deus, verso 18, ele está fazendo a ferida em você e ele mesmo vai curá-la. Resumindo então as palavras de Elifaz, o primeiro dos amigos de Jó a falar:
Você foi muito bem durante um tempo, Jó, mas agora que as coisas estão difíceis para o seu lado, parece que você está se esquecendo de tudo aquilo que você ensinou. Lembre-se, quem planta pecado, quem semeia o mal, vai colher isso. E eu tive uma revelação de que ninguém é justo diante de Deus, e que todos os homens são tolos, e que eles mesmos fazem nascer os problemas que caem sobre eles. Então busque a Deus, porque Deus é bom, Ele vai te socorrer, e sinta-se agradecido por estar recebendo a disciplina de Deus, porque o mesmo Deus que está te ferindo vai te corrigir, vai te restaurar. Só que ele acaba falando demais. E ele fala de uma restauração em termos que chegam a ser cruéis. Lá no verso 24 do capítulo 5, ele fala que a paz vai ser a tenda de Jó e a sua descendência vai se multiplicar. Jó havia acabado de perder todos os filhos e tudo o que ele não tinha era descanso, porque nem mesmo dormir em paz ele tinha condições de fazer por causa das suas feridas, por causa dos seus flagelos. Então, ao falar demais, ele acaba ferindo Jó. E nós percebemos um certo tom de presunção, uma certa arrogância por ter certeza de que o que falava era verdade no verso final do discurso de Elifaz. Ele diz assim: eis que isto já o havemos inquirido e assim é. É como se ele dissesse: eu sei que o que eu estou falando é verdade e ponto final, a discussão acaba aqui. E com isso ele se mostra não só orgulhoso, presunçoso, mas também enganado, porque a Escritura já havia deixado claro para todos nós que Jó não havia pecado e que o que havia acontecido com ele não era resultado do seu pecado. Ele não estava colhendo o resultado das suas atitudes. Então no verso 6 Jó começa a se justificar. E ele diz assim: olha, tenham misericórdia de mim, porque a minha dor é muito grande. Se você pesasse a minha miséria, você veria o quanto ela é pesada. E por isso é que eu falei palavras precipitadas lá no capítulo 3. Né? Ele não mencionou o capítulo 3, é óbvio, mas por isso é que eu disse que maldito o dia em que eu nasci, por que eu não nasci morto, por que eu não morro agora? A minha dor é muito grande. E o meu espírito está sorvendo os venenos das flechas do Todo-Poderoso que estão cravadas em mim. Olhem para mim com misericórdia, ao invés de colocar mais culpa em cima de mim, tentem olhar para mim com compaixão. Você acha que um jumento vai ficar zurrando se ele tiver comida para comer junto à relva? Você acha que um boi vai mugir se estiver do lado da forragem? Não vai. Agora então por que vocês acham que eu estou gritando? Diz Jó, então, de maneira poética, aqui no verso 5 do capítulo 6. Porque vocês não estão me dando comida saborosa, vocês estão me enchendo de coisas como a clara do ovo sem sal. E a situação está tal que as palavras de consolo que vocês pensam que estão me trazendo não me alimentam, não me ajudam, não são adequadas. E é por isso que eu grito. E então, a partir do verso 8, ele diz: ainda acredito que a morte seja o único alívio possível para mim em toda essa situação. E é por isso que estou sofrendo. No verso 14, ele vai dizer ainda mais: o amigo deveria mostrar compaixão ao aflito, a menos que esse aflito tenha abandonado o Deus Todo-Poderoso. Mas vocês, meus irmãos, estão me tratando aleivosamente, com raiva. Vocês estão me tratando com casca e tudo. É como se ele dissesse: vocês, para mim, como amigos, quem tem amigos assim, não precisa de inimigos. E ele então descreve a ajuda daqueles amigos, a partir do verso 15, como uma torrente de águas que vem com água suja e que logo se seca, que logo some do lugar, ou seja, uma ajuda inútil. E a partir do verso 22 ele começa a dizer: eu pedi presente? Eu pedi que vocês tentassem me agradar com algum tipo de mimo? Eu pedi para vocês me livrarem de alguma coisa? Não, eu só pedi a vocês que me ensinassem, me ajudassem a refletir em tudo que está acontecendo. Me ajudem, diz o verso 24, a entender onde é que eu tenho errado. Deem-me alguma ajuda útil, e não esse discurso que ele acabou de fazer, que não está ajudando em nada. Verso 25 ele diz: o que é que está repreendendo a vossa repreensão? Você está me dando uma bronca, ele faz, mas você não apontou nada que eu tenha errado de fato. Você está sendo extremamente genérico e aplicando vagamente um princípio que não se aplica no meu caso. Seus amigos estão sendo cruéis, reclama Jó. E ele chega a dizer até no verso 27, se vocês continuarem desse jeito, vocês vão começar a lançar sorte sobre órfãos e especular com os amigos de vocês. Ou seja, vocês estão tratando a mim com muita crueldade. Por isso, no verso 29, ele pede aos seus amigos que tornem a julgar e que reconsiderem aquele veredito que ele havia pronunciado.
porque ele diz assim no verso 30, não pode meu paladar discernir coisas perniciosas? Eu, que estou percebendo que as palavras de vocês, ele falou disso lá no versículo 6, que as palavras de vocês são sem sal, que as palavras de vocês não têm conteúdo, eu estou percebendo maldade, eu estou percebendo que vocês não estão querendo me ajudar ou me consolar. Eu posso perceber isso, vocês acham que não? E então no capítulo 7, Jó se dirige a Deus e começa de fato a se queixar de toda aquela situação. Não só o primeiro e o segundo testes eram doloridos e sofridos, mas também agora esse terceiro teste em que seus amigos se apresentam acusando Jó, como faz o primeiro deles, de nome Elifaz. Então, Jó diz no verso 11 com toda clareza, por conta desse sofrimento todo eu não vou reprimir a minha boca, vou falar na angústia do meu espírito, vou me queixar na amargura da minha alma. Jó lamenta toda a sua situação, todo o seu desconforto diante de Deus. E começa a se perguntar por que Deus está cercando a humanidade com tantas aflições, em especial o caso de Jó. E as perguntas que ele faz a partir do verso 20 são extremamente tocantes. Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Ou seja, ele acusa Jó de pecado, mas não diz do quê. Nem Deus disse do quê. E Jó então agora se dirige a Deus dizendo, Deus, por que o Senhor não me apresenta o meu pecado? No verso 20, na segunda parte, e no verso 21, isso fica muito claro. Jó pergunta, por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? E por que o Senhor não me conta qual é o motivo do meu pecado? Se eu estiver pecando, eu vou confessar. Mas e se o Senhor não vai me contar, por que o Senhor não me perdoa e não tira a minha iniquidade, já que o Senhor é um Deus perdoador? Essa é a inquietação de Jó. Ele ainda não consegue compreender por quê. E a explicação que os seus amigos lhe oferecem é uma explicação que não é verdadeira e que, além de tudo, amontoa sobre Jó mais aflição e mais sofrimento. É por isso que nós vemos aqui a importância de haver bons conselheiros e de pessoas que conheçam de verdade o que Deus revelou sobre si mesmo na Escritura, para que tragam uma palavra adequada àqueles que sofrem ou àqueles que estão em pecado, mas que seja uma palavra autorizada, uma palavra verdadeira a respeito de Deus. No caso de Jó, as palavras precipitadas do seu amigo foram mais um tormento para ele. E ele agora se volta para Deus dizendo, Deus, por que o Senhor não me revela o motivo? Eu estou sofrendo. O drama de Jó ainda vai se arrastar muito por todo o livro. E a partir de amanhã, lendo o capítulo 8, nós vamos ver, e os capítulos seguintes, nós vamos ver um outro amigo de Jó chamado Bildade falando, e a resposta de Jó é isso. Eu encontro você aqui para estudar Jó, capítulos 8 a 11 amanhã, se Deus nos permitir, e espero que você tenha um bom estudo. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Até lá.